voltamos com mais uma técnica para vocês. Hoje iremos fazer uma pintura em madeira, onde temos betume e também a tinta Craquelex. Vamos começar. Eu utilizo a tinta nova da Nature Colors, que é a cor mineral. Ela tem uma ótima cobertura, não precisa passar várias demãos. Então, aqui vamos começar. Eu utilizo um rolinho de espuma e eu ponho aqui na nossa bandeja a cor mineral. Eu venho e passo em toda a nossa caixa, em todos os sentidos. Passo duas demãos. O que eu faço? Eu passo essa daqui, venho com uma lixa bem fininha, dou uma lixadinha e passo mais uma demão. E a peça já está pronta para começar a pintar. Então veja, bem rápido. E a nossa peça já está quase coberta. Então eu deixo essa peça de lado, que não iremos utilizar. Enquanto seca, vamos fazer a parte de baixo. A parte de baixo já está com branco ou com mineral. Eu vou utilizar os Betume Colors. Aqui nós temos 3 cores, você pode utilizar a cor que você quiser, mas eu vou fazer uma mistura de 3 cores, um castanho claro, cerâmica e também o verde oliva. Eu pego uma esponjinha grossa, uma esponjinha qualquer que vocês tenham em casa, e eu vou misturar essas duas cores. Eu venho aqui na parte de baixo e vamos só fazendo isso na base inteira. Se eu quiser um pouquinho de verde, eu também coloco um pouquinho de verde, para não ficar só aquele tom marrom. Então, a peça vai ficar assim bem mesclada e a gente pinta na parte de baixo inteira. Muito fácil de fazer. Agora vamos voltar para a base. Na base, a gente vai fazer essa técnica que a gente chama aqui de elegância. Vamos começar com uma base e eu vou fechar essas partes onde elas já estão seladas, porque a gente vai fazer um esponjado na peça inteira. Então eu venho com a fita crepe, separo essa parte que a gente não vai pintar. Separo mesmo com a fita crepe e agora a gente vai utilizar uma esponja. Mas agora eu utilizo uma esponja marinha. É uma esponja que também é fácil de encontrar. Eu coloco um pouquinho de água, porque ela vem dura. E vamos pintar com a tinta Nature Colors. Então, o que eu faço? Com a esponja, eu pego bem pouquinha tinta, espalho um pouco no pratinho. Eu quero bem fraquinha, então eu coloco um pouquinho mais de água. Vamos pintar a caixa inteira. Então eu venho, faço um esponjado. Se eu vejo que está muito escuro, eu pego a parte limpa e vou clareando. Então eu deixo a peça mais clara. Eu não gosto de um tom mais escuro. Eu vou clareando com a parte limpa da esponjinha. Então eu faço isso em toda a peça. Finalizando isso, vamos passar uma demão de base para a tinta Craquelex, porque agora nós vamos utilizar a tinta para Craquelex. Mas em conjunto eu preciso da base. Então, toda vez que a gente vai fazer um craquelado, vai utilizar a tinta para Craquelex, vamos utilizar a base, porque assim a gente tem a certeza de que vai abrir. Então, o que eu faço? Aqui, já fiz um esponjado em tudo. Eu vou passar fita crepe também, para vedar o nosso espaço, porque eu só quero um pedaço. Então, eu passo a fita crepe de um lado. E do outro lado também. Com um pincel,
0,5716, um pincel bem macio, a gente vai passar a base nessa peça onde nós vedamos. Então eu venho com a nossa base para a tinta Acrylex, eu passo uma camada bem fina, não precisa ser uma camada grossa. Finalizando isso, agora a gente vai passar a tinta Acrylex. Eu preciso esperar secar, depois de seco, seca super rápido. Como é uma camada super fina, seca rapidinho. Então a gente vai utilizar a tinta Acrylex. A tinta, quando ela ainda está nova, tem uma aguinha aqui em cima, não é para desperdiçar. O que a gente vai fazer? Vai pegar um palitinho de sorvete e vamos misturar essa aguinha com o produto. Por que não pode jogar fora? Se você joga o líquido fora, depois a tinta vai ficar seca. Então não dá para mais para usar. Então misturamos. Isso é só na primeira vez que você vai usar a tinta. Misturamos, porque ela está nova e vamos usar a outra também. Fazemos a mesma coisa com um palitinho de sorvete. Mistura. Eu gosto de utilizar, a gente pode passar com pincel ou com espátula, mas eu gosto de utilizar uma esponjinha, porque assim o craquelado ele fica uniforme. Então eu venho com um pouquinho do mais escuro e depois com o mais claro, porque eu não quero que ela fique tão escura. E como as tintas elas são miscíveis, eu consigo misturar as duas. Então eu venho aqui na minha peça e vamos fazer só isso. Vamos colocar a tinta. Eu acho legal esse efeito mescladinho, deixando umas partes mais claras, outras mais escuras, vocês podem deixar. Finalizando isso, a gente já tira a fita crepe, não precisa deixar a tinta secar. A gente tira e pode deixar secar sozinho. Se vocês quiserem deixar secar com o secador, eu também posso utilizar um secador de cabelo bem quente e ele vai craquelar. Se eu deixar aqui sozinho, ele também vai craquelar sozinho, não precisa do secador. Vamos deixar ele secar sozinho. Vamos tirar essa fita, porque desse lado nós vamos fazer também um esponjado, mas só que a gente vai colocar a fita do lado contrário, que aqui já tá branco. Então eu venho com aquela mesma esponjinha que usamos, vamos colocar uma cor um pouquinho mais clara. Eu venho e vou fazer o mesmo efeito, um esponjado aqui na lateral. Pronto, é só tirar a fita crepe. E vamos começar com os detalhes. Iremos utilizar um stencil, que é o stencil da Acrylex. Vamos usar essas florzinhas, só para dar um charmezinho na nossa peça. Então eu tiro da embalagem. E vamos utilizar com Acrypuff. Acrypuff não serve só para tecido, também serve para madeira. Então aqui nós vamos fazer na nossa caixa esses detalhes com esse stencil e também com Acrypuff. O Acrypuff eu também utilizo com uma esponjinha. Então eu vou usar a cor marfim, eu ponho na nossa esponja e depois um tomzinho um pouco mais escuro. Aqui eu estou usando o siena natural, coloco só um pouquinho. Tiro um pouquinho do excesso, venho aqui na minha peça e coloco em cima, com a esponja mesmo. Se quiserem, podem colocar um pouquinho aqui em cima e vem com uma esponja e só dá umas batidinhas. Feito isso em toda a caixa, nós iremos utilizar agora papel texturizado. Esse papel, ele é branco, então a gente pinta também ele um pouquinho. Com um pincel largo, eu uso uma cor um pouco clara também e eu pinto esse papel. Só para ficar com a mesma tonalidade da nossa caixa.
Para colar todos esses detalhes, a gente vai utilizar a cola Atelier. Aqui na nossa pecinha de madeira, eu também passo acripuff. Então eu venho com o acripuff e passo em toda a peça. Não tem problema se vazar um pouquinho, esse vai dar um detalhe na nossa peça depois de pronta. Então eu passo um pouquinho e com a esponja eu faço isso também. Não deixem tão fininha, porque depois quando a gente for passar o secador bem quente, ela precisa ter um pouquinho mais de produto para aparecer o acripuff. Então a gente começa a colar as peças. Eu uso a cola. Na parte de trás do nosso papel, eu passo a cola diretamente no papel. E colo na nossa caixa. A nossa peça também já aplicada com acripuff, eu também coloco só um pouquinho de cola. E vamos pregar a nossa peça. Agora a gente faz só os detalhes. Eu venho com uma cianinha, depois com a mesma cola, eu colo as cianinhas. Eu pego umas florzinhas e coloco e vou enfeitando a nossa caixa, dando esses detalhes para ela ficar mais bonita. Coloco um outro papel e um tagzinho e coloco uma florzinha. A gente pode usar fitinhas, a cor que vocês quiserem. E depois é só finalizar com verniz Acrylfix. Espero que tenha gostado. Entre no nosso site para mais técnicas. Tem várias técnicas que vocês podem encontrar, madeira, tecido. Então, até mais!